Meus amados irmãos, nós hoje estaremos dando continuidade ao estudo que foi iniciado pelo nosso pastor e que ele trabalhou nas duas últimas quinta-feiras, que é sobre a doutrina da igreja, a eclesiologia. Nós vimos com o nosso pastor, estudamos sobre a missão da igreja e vimos que essa missão ela não se restringe em apenas pregar, mas essa missão ela é desenvolvida em 7 princípios e ali nós podemos então aprender sobre a missão da igreja. Hoje nós iremos estudar um pouco e falarmos um pouco sobre a natureza da igreja. E dentro desse estudo eu queria falar com os irmãos sobre a necessidade de estudarmos este tema da eclesiologia neste tempo. Irmãos, a primeira coisa que a gente deve ser falado é da sua importância. Esse momento que nós estamos vivendo hoje no mundo inteiro é um momento muito propício para alguns equívocos e erros. Muitas notícias estão sendo lançadas, muitas coisas estão sendo divulgadas. Hoje há uma enorme facilidade de acessos. Junto com essa facilidade também vem os desafios, porque em meio a isso tudo, em meio a tantas informações, em meio a tantas coisas com a sua rapidez, há também nesse meio infiltrado alguns pensamentos que são muito ofensivos e que muitas vezes trazem prejuízo para a obra de Deus. Dentre tantos esses está sobre a igreja. Talvez você possa pensar que neste momento qual é a necessidade de falar sobre a igreja? Talvez essa possa ser a sua pergunta. Talvez você possa pensar, não haveria talvez outros temas que sejam oportunos para este momento? Talvez estudarmos a escatologia, como muitos têm feito. Queridos, eu digo aos irmãos que nunca foi tão necessário falar sobre a igreja, a sua importância, a sua necessidade. Dias anteriores nós ouvimos a internet e os meios de comunicação falando sobre, quando tratava sobre aberturas das atividades, se a igreja era ou não essencial. É preciso, e eu queria reforçar a necessidade que temos de estudar sobre a igreja de Cristo. É importante nós estudarmos para que nós também possamos, irmãos, em meio a isso tudo, reconhecer aquilo que de fato é bíblico, aquilo que de fato é da vontade do Senhor. Porque nós percebemos, irmãos, que se eu e você talvez pudéssemos falar, nós diríamos que, se você perguntasse a uma pessoa o que é a igreja, e as pessoas teriam vários conceitos sobre a igreja. A gente vai ver um pouco sobre os conceitos da igreja. Talvez alguns pensam que igreja é tudo igual. Será? Será que igreja de fato é tudo igual? E eu digo aos irmãos, para início, que igreja não é tudo igual. Há várias diferenças que a gente pode dizer. Uma delas, nós temos como diferente a questão de linhas teológicas. Há igrejas que são diferenciadas em suas linhas teológicas. Há igrejas que são diferenciadas nas suas liturgias, a sua forma de culto. Há igrejas que são diferenciadas nas suas ênfases. Algumas que dão ênfase a uma certa prática, outros que dão ênfase a outras práticas. A gente percebe que as igrejas ela têm as suas diferenças, tem diferenças com relação ao governo.
Nem todas as igrejas têm o mesmo governo, né? Isso também difere uma igreja das outras igrejas. Cada uma vai ter uma linha de governo pelo qual ela se estabelece. E também tem a diferença da história. Igrejas que são mais históricas, igrejas que são menos históricas. Então, há sim uma diferença entre as igrejas. As igrejas, ainda que elas tenham quase o mesmo princípio, há igrejas que as igrejas são bastante diferentes. Agora, no meio dessa diferença, a gente precisa entender que deve-se ter princípios, e esses princípios, eles não devem faltar, algo que seja realmente necessário ter. Então, eu queria que você pudesse participar de forma a aprender, a tirar suas dúvidas, talvez, sobre a questão da igreja, a importância de nós estudarmos a igreja, porque ela é de Cristo, e nós precisamos entender que nós, como povo de Deus, nós precisamos a cada dia conhecer, para que nós possamos fazer aquilo que é da vontade do seu fundador, daquele que arquitetou tudo isso. É preciso nós compreendermos para que a gente não venha cometer equívoco, que a gente não esteja nem aquém, nem vá além daquilo pelo qual o Senhor deseja do seu povo. Depois da nossa união a Cristo, nós fomos unidos a um corpo de igreja. E nesse momento, muitos se perguntam sobre a importância da igreja. Será que de fato é necessário, é importante, faz alguma diferença pertencer ou não à igreja? Eu e você talvez já nos deparamos com pessoas que já se sente irrelevante participar ou não, é indiferente para eles o estar ou não estar, fazer parte ou não. Alguns por motivo de desilusão que tiveram, algumas dificuldades que tiveram, né? Alguns passaram por algumas coisas que entristeceram, problemas, situações, mas eu quero ressaltar que à medida, irmãos, que nós conhecemos, à medida que nós vamos se aprofundando, a gente vai valorizando essa maravilhosa graça de pertencer à igreja de Cristo. Quando nós não conhecemos de forma profunda e só de forma muito superficial, de fato algumas coisas podem nos fazer desmotivar. Mas quando a gente começa a analisar e começa a ver, a gente começa a tomar amor por essa casa de oração, que é composta de pessoas que são imperfeitas, pessoas que têm problemas, né? Pessoas que têm as suas dificuldades, pessoas que são diferentes, mas que nisso tudo é um único povo, o povo de Deus. Por isso, eu queria destacar para você a importância de nós estudarmos a eclesiologia, estudarmos a doutrina da igreja, essa doutrina que é tão maravilhosa. Semana passada, como eu disse, nós vimos falar sobre a missão da igreja. Nós temos uma missão. Nós não fomos um povo que Deus salvou e nos deixou aos nossos próprios desígnios. Não, nós temos uma missão a cumprir. Nós somos um povo com uma missão. Portanto, irmãos, eu queria nesta noite, para a gente começarmos, conceituarmos o que é igreja. Talvez você e eu possamos conceituar a igreja de uma forma diferente de outros. E o que é a igreja para você? Se alguém perguntasse para você o que é a igreja, então, dentro dessa pergunta, ela pode ter várias alternativas para algumas pessoas. Há pessoas que têm vários pensamentos do que é a igreja. E eu queria conceituar um pouco para nós. O primeiro conceito, eu peguei ali no Wikipedia, no Google, né? No site www.significados, que está aí como fonte, que diz o seguinte: o que é a igreja? Igreja, do latim ecclesia,
é um templo cristão, é o local da pregação dos ensinamentos de Cristo, obedecendo os princípios da ética cristã. Igreja é um conjunto de fiéis unidos na mesma fé e que celebram as mesmas doutrinas religiosas. Em sociologia, igreja é um grupo religioso organizado e institucionalizado. É uma sociedade cujos membros representam da mesma maneira o mundo sagrado e suas relações com o mundo profano. Como um grupo, uma igreja abrange uma comunidade dos que creem, geralmente com um corpo de sacerdote hierarquizado ou não. Como instituição, a igreja representa um sistema de preceitos dogmáticos, ritos e crenças. Esse é o conceito que nós temos na internet, no Wikipedia e em alguns sites de busca. É isso? É esse conceito que você tem também de igreja? Vejamos. Eu trago agora para os irmãos um conceito do nosso pastor, reverendo Vanderly Lima Carreiro, um pastor congregacional, escritor do livro Nossa Doutrina e também escritor da revista Novo e Vivo Caminho. Na sua lição A Comunidade Diferente, a Igreja, o Dr. Vanderly diz o seguinte: a igreja não é templo, um edifício para reunião religiosa, nem apenas uma organização que estrutura e supervisiona as atividades religiosas. É um organismo vivo, dinâmico, é um grupo de homens e mulheres, é a comunhão dos filhos de Deus. Veja, eu queria trazer ainda mais um reformador inglês chamado Thomas Cranmer. Ele vai dizer o seguinte: a igreja visível de Cristo é uma congregação de fiéis no qual é pregada a pura palavra de Deus e são devidamente administrado o sacramento, conforme a instituição de Cristo, em todas as coisas necessariamente se requerem neles. Veja, queridos, que muitos conceitos sobre a igreja, ela pode surgir. Há pessoas que pensam que a igreja é o edifício, há pessoas que pensam que a igreja são as atividades que a igreja, as programações que a igreja desenvolve, o lugar de reunião. Então a gente tem aqui vários conceitos, né, que a gente pode perceber. Veja, a questão da igreja, antes da Reforma Protestante, não havia muito estudo em torno da igreja. Até a Reforma Protestante, os estudos e os temas sobre a igreja era de forma muito resumida, porque neste tempo a igreja ela era mais aceita do que discutida. Não se discutia sobre a igreja, não se pensava, se cria tudo aquilo que a igreja dizia que era verdade, ponto final. Com a chegada da Reforma Protestante, isso mudou. Os estudos em volta da igreja, eles começaram a surgir. Isso por quê? Porque agora não era mais a igreja que tinha a autoridade final. A autoridade final era as Escrituras. Foi isso que os reformadores trouxeram de volta. Foi isso que eles resgataram, a centralidade das Escrituras. Então, partindo das Escrituras, a igreja começava a ser agora estudada. Não era mais a igreja que determinava, e sim as Escrituras que determinava como a igreja deveria ser, andar e a sua natureza. E, inviavelmente, a natureza da igreja também foi trabalhado neste tempo, nesta época. Saber o que é de fato a natureza da igreja, o que é a igreja, foi nesse momento que foi, mais uma vez, trago a questão desse momento. Esse momento foi oportuno para se pensar sobre o que de fato é a igreja. Portanto, nós estamos falando de algo que nós não somos os primeiros a estudar. A natureza da igreja é algo que já vem se estudado, e a igreja já
Já começou, desde a época da reforma, a igreja ela tem vindo estudando sobre a sua natureza, e isso de fato é importante. Muitas vezes, irmãos, a gente não para perceber o quanto isso é importante, e a nossa tendência é não valorizar. Por isso, é importante que eu e você saibamos o que de fato é a igreja, o que de fato nos faz esta igreja, e eu tenho certeza que isso será muito edificante para a nossa vida, se nós de fato nos aprofundarmos neste estudo. Portanto, eu queria mais uma vez com os irmãos caminharmos mais um pouco sobre a questão da igreja. E agora nós chegamos na palavra igreja. Nós sabemos que a palavra igreja, né, que a gente utiliza é uma tradução grega da palavra eclésia. Eu cito para os irmãos um texto que está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo 32. Na parte de cima eu coloquei o texto em grego e destaquei a palavra eclésia. Quando nós abrimos esse texto, abra aí a sua Bíblia em Atos capítulo 19, versículo de número 32. Aqui, irmãos, em Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo 32, se nós começarmos ali no versículo de número 23, a gente vai perceber que houve um tumulto na cidade, né? O texto ele começa dizendo sobre um alvoroço que houve, porque com a chegada do apóstolo Paulo à cidade, alguns comerciantes, um deles, um ourives, chamado Demétrio, ele ficou perturbado com a possibilidade de Paulo atrapalhar a questão financeira. Eles trabalhavam fazendo imagens, que essas imagens eram feitas da deusa Diana, e essas imagens eram vendidas, e essas imagens, essas miniaturas e essas imagens, elas davam muito dinheiro. Então esse homem, ele junta o pessoal que trabalhava, que tinha essa profissão de artesão, e ele começa a induzir a esse povo e dizer a esse povo que eles corriam um sério risco de perder os seus ganhos financeiros por causa da pregação de Paulo. E isso toma uma proporção, aquela cidade ela entra em tumulto, e o pessoal vai para um cinema, para um teatro que ali tinha, e nesse teatro, nessa junção de nessa aglomeração dessas pessoas ali, é dito então o nome eclesia, que quer dizer assembleia. A gente tem então no Novo Testamento que a palavra igreja é a tradução da palavra grega eclésia, que no grego secular, eclésia, designava uma assembleia pública. O que era uma eclésia? Era uma assembleia pública, era uma reunião onde tinha várias pessoas ali de forma comum, era uma reunião pública onde as pessoas iam, então que dali era uma eclésia, era uma assembleia. Essa palavra ela vai tomar uma outra conotação, e ela vai tomar uma outra forma com Cristo. Cristo é a primeira pessoa a usar a palavra igreja com relação ao seu povo. Veja, irmãos, lá em Mateus capítulo 16, versículo de número 18, o Senhor diz o seguinte: também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Veja que essa palavra, que antes era tida apenas como uma reunião de pessoas comuns, ela toma uma proporção agora maior. Ela torna agora uma reunião particular das pessoas que pessoalmente Cristo edificaria.
Veja que a assembleia agora não é apenas uma assembleia de pessoas, mas a assembleia agora ela é uma reunião particular de pessoas com o próprio Cristo. Veja, isso nos leva, abra lá o texto de Mateus capítulo de número 16, é um texto conhecido nosso. A gente tem ali Mateus capítulo 16, quando o Senhor diz, versículo 18 ao 19, ele diz: também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra será ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado no céu. Veja, queridos, há algo importante aqui nesse texto. Nesse texto nós temos, de fato, aqui Cristo aqui colocando e se apresentando como aquele que edifica a igreja. Cristo é, portanto, o fundador e dono da igreja. A igreja, ela pertence a uma única pessoa. E o fato da igreja ser de Cristo torna essa instituição diferente de todas as outras instituições dessa terra. Ela torna algo maravilhoso, irmãos. A igreja, ela tem um dono, e este dono se chama Cristo. É interessante, irmãos, quando quando Cristo vai até Paulo e Paulo se converte, Paulo era um perseguidor da igreja. Paulo perseguia os crentes querendo matar. E quando Cristo vai ao encontro de Paulo, ele não diz por que Paulo perseguia a igreja, mas ele diz porque Paulo perseguia a ele, ao próprio Cristo. Porque Cristo e a igreja, Cristo, ele se coloca diante de Paulo como a própria igreja, e isso, irmão, torna a igreja algo muito importante. O mal que nós fazemos à igreja, nós fazemos ao próprio Cristo, e isso, irmãos, é algo sério. É algo que nós temos que pensar. O benefício que nós fazemos à igreja, ao corpo de Cristo, nós fazemos ao próprio Cristo, e isso deve ser incentivo para que a cada dia mais nós possamos, irmãos, a cada dia trabalhar nesta obra maravilhosa que se chama a igreja. Sendo Cristo, irmãos, o fundador e dono da igreja, ele também é aquele que estabelece o fundamento. Não pode haver outro fundamento que não seja Cristo. É isso que Paulo vai nos dizer lá em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 11. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Cristo. A base da igreja, o alicerce da igreja é Cristo, não pode ser outra coisa. E nós percebemos, irmãos, que neste tempo que nós estamos vivendo, que em alguns segmentos evangélicos, a base da igreja, o propósito da igreja não é a glória de Cristo. Nós vivemos um tempo onde algumas igrejas têm buscado como seu propósito o crescimento, e aí alguns vão caminhar para o pragmatismo, buscando aquilo que dá certo e não aquilo que é certo, e isso é um perigo na vida da igreja. Isso é um perigo. O pragmatismo, ele é muito perigoso na vida da igreja. Nós, como igreja, não temos que fazer aquilo que dá certo, mas aquilo que primeiramente é certo, é a vontade de Deus. Foi isso que Deus estabeleceu. Cristo como Senhor, é Ele que está reinando, governando, é dele que tem recebido a ordem, ou que tem se motivado a nós fazermos isso ou aquilo outro. É a glória de Cristo.
E a gente precisa então, irmãos, tomar muito cuidado, porque quando Cristo, quando o fundamento ele é removido, toda a casa ela desmonta. E toda igreja deixa de ser igreja quando Cristo sai dela. É preciso então, irmãos, que nós venhamos a cada dia mais olharmos para esta igreja e vermos nela Cristo. Cristo precisa ser visto na vida da igreja, na vida diária da igreja. Cristo é o fundador da igreja, Cristo é o dono da igreja. Certa vez eu estava na Assembleia Geral, se eu não me engano eu não sei se foi em Minas ou se foi no Nordeste, eu acho que foi em Minas. E um pastor, o presidente da época, que era o pastor das igrejas da Aliança, ele falou o seguinte sobre os congregacionais, né? Como todo mundo sabe, nossa modo de governo, né, congregacional é na soberania da Assembleia. E ele falou algo que eu achei interessante, eu nunca mais esqueci. Nós muitas vezes, algumas pessoas dizem que na igreja congregacional quem decide é a igreja, né? Nós temos o costume até mesmo de dizer isso, né? E ele disse algo que era o seguinte, ele disse assim, que na igreja congregacional quem decide é Cristo, é Deus, por meio da igreja. A igreja, ela não tem autorização para fazer o que ela quer. A igreja, ela tem que reconhecer e fazer aquilo pelo qual Deus quer da sua igreja. Este é o propósito, este deve ser a nossa busca, este deve ser o nosso trabalho como igreja. Nós devemos buscar isso. Quando outras coisas, irmãos, começam a tomar prioridade na vida da igreja, nós corremos de fato um sério risco. Hoje nós vivemos alguns extremos dentro do meio evangélico. Há, por um lado, aqueles que têm medo, têm fobia dos números. Há, por outro lado, aqueles que têm idolatria pelos números. Há pessoas que a base e o fundamento e o propósito da igreja é apenas o crescimento, é a idolatria pelos números. Acha que igreja é crescer, a igreja tem que crescer, a igreja tem que fazer, porque a vida, a igreja só é abençoada, só é próspera se ela estiver crescendo, ela tem que crescer, tem que estar abarrotada nos cultos. Não, é preciso a gente tomar cuidado com isso. Há outros que dizem que não, que a igreja tem que ser fiel, que a igreja tem que ser uma igreja que os números não importam, que tem que ser uma igreja realmente o que precisa fazer é ficar ali. Não, todos os dois são extremos. Eu não acredito, irmãos, que a igreja ela não tem que crescer. Não acredito. Eu não acredito que haja problema no crescimento. Eu não vejo incompatibilidade entre fidelidade e crescimento, ao contrário, eu vejo que a fidelidade ela proporciona crescimento, mas nem todo crescimento é sinônimo de fidelidade, e isso a gente tem que tomar cuidado. Eu creio que a gente precisa sim, a gente precisa crescer, é Deus quem dá o crescimento, na hora certa Ele dá o crescimento, mas a igreja não pode perder de vista o seu fundador, o propósito da sua existência, a razão da sua existência, o que torna ela igreja. Não podemos deixar isso escapar, não podemos deixar perder de vista a nossa missão como igreja, e abraçarmos o pragmatismo que está aí a colocar sobre nós. Muitas igrejas, irmãos, têm tornado um balcão de comércio, onde as pessoas vão ali em busca apenas de algo que elas desejam, e não de fato de cultuar e servir e participar e contribuir com os seus talentos, com aquilo que Deus te deu. E é preciso a gente tomar cuidado com isso. É interessante, irmãos, a gente observar que a Bíblia
ela faz algumas analogias com relação à igreja. A igreja, ela é vista como um edifício. Ela é vista, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 5, diz o seguinte: também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificada casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Veja, aqui a Bíblia é comparada a um edifício. Se você for observar no desenho, nessa figura aí, ela tem uma pedrinha no meio ali, na entrada, ela está em destaque. Aquela dali era chamada pedra angular, aonde que aquela pedra ali, ela é responsável por segurar todas as outras pedras. Nós somos comparados a esse edifício que é construído de várias pedras, cujo centro dessas pedras, aonde faz com que essas pedras se mantenham, é a pedra angular, é Cristo. Cristo é a razão pelo qual a igreja se mantém de pé, a razão pelo qual a igreja ela caminha, a pedra angular. Então, eu e você fazemos o que? Parte deste edifício. Cada irmão, cada servo, cada filho de Deus, essa é uma pedrinha nesse edifício chamado igreja. Veja, 1 Coríntios, Paulo também aqui faz referência a isso. Ele diz: porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Olha, irmãos, que maravilha! Olha o que a igreja é. A igreja é cooperadora. A igreja coopera com Cristo nesse trabalho de propagação da sua palavra. Nós somos edifício, nós somos lavoura de Deus. A outra analogia que é feita, a igreja ela é comparada com um corpo. Veja, em Efésios capítulo de número 1, versículo de número 22 e 23, diz o seguinte: e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas o deu à igreja, o qual é o seu corpo, a plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas. Veja, irmãos, aqui a igreja agora ela é comparada com um corpo, composta de várias pessoas, né? Transmite a ideia de diferentes membros que estão unidos formando um único corpo. Assim como um corpo é formado de vários membros, e um membro sozinho, ele não é o corpo, mas é apenas parte deste corpo, assim é cada um de nós. Todos nós temos a sua importância, como os membros têm a importância em todo o corpo. E quando um membro ele está ferido, quando um membro sofre, todo o corpo sofre. Quando um membro seu está enfermo, quando uma parte do seu corpo está enfermo, você percebe que várias coisas acontecem no seu corpo, né? Muitas vezes febre, infecções, tudo isso é para demonstrar que o corpo não está bem. Assim também a igreja, a igreja ela é um corpo. O que é a igreja? A igreja é um corpo. É um corpo com vários membros, cuja o cabeça e a cabeça é Cristo. E isso mostra, irmãos, quão maravilhoso é então a igreja. Um grupo de pessoas diferentes que estão espiritualmente unidos e interligados em um corpo espiritual onde a única cabeça é Cristo. A união desta igreja, o que faz essas pessoas, o que une essas pessoas? A nossa união com Cristo. Quando Cristo veio ao nosso encontro,
quando nós então tivemos o nosso encontro com Cristo, nós fomos unidos com Cristo, e como consequência da nossa união com Cristo, nós também agora estamos unidos a uma igreja. Veja, irmãos, é aqui na igreja que nós então temos a oportunidade de poder exercer o nosso papel como membros e auxiliar um dos outros. É interessante, eu gosto muito dessa comparação, tanto de edifício como corpo, que você vê ali que não há possibilidade para o individualismo. A igreja não há lugar para o individualismo. A igreja, a visão da igreja e a analogia da igreja sempre é dada no coletivo. Como é dito, né? A igreja não existe carreira solo. A igreja não existe carreira solo. A igreja, na verdade, ela é sempre colocada como... não há como viver, como ser igreja de forma sozinha. Então, eu queria, irmãos, mais uma vez, colocar para os irmãos trazer para os irmãos alguns textos que vêm falar sobre isso. 1 Coríntios capítulo 12, versículo de número 12, Paulo diz o seguinte: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. 1 Coríntios versículo 14, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Veja, queridos, o que é a igreja? A igreja é um corpo. A igreja é um corpo, cujo cabeça é Cristo. A igreja não é templo, não é parede. A igreja não são as suas atividades. A igreja, como diz o pastor Vanderly, né? A igreja é um organismo vivo. Por isso que a igreja cresce. A igreja cresce porque ela é um organismo vivo. E todo organismo vivo, ele cresce. E a pergunta que deve ser então nos feita é: como eu tenho agido diante dessa verdade? Como eu tenho estado diante dessa verdade? Será, irmãos, que nós não temos sido indiferentes? Será, irmãos, que nós não temos deixado de cooperar neste corpo? Pare para pensar, faça uma reflexão. Você é membro deste corpo, cujo cabeça é Cristo. Você tem sido guiado por este cabeça. Você tem sido governado por esse cabeça. Você tem sido dirigido por esse cabeça. Você tem estado junto com este corpo para o crescimento, para o desenvolvimento, para a vida saudável deste corpo. Essas perguntas nós devemos responder, irmão, de forma muito sincera, diante do Senhor. As nossas responsabilidades como membro deste corpo. É um privilégio fazer parte da igreja de Cristo. É um privilégio, queridos. É um privilégio para nós poder fazer parte deste povo de Deus, que Cristo resgatou do império das trevas, que Cristo tirou da escravidão do pecado e nos trouxe para a nossa maravilhosa luz e nos fez participar de uma igreja, nos constituiu ali para que pudéssemos desenvolver, para que pudéssemos trabalhar. É, portanto, irmãos, que eu queria deixar essa palavra como forma de introdução e como a primeira parte deste estudo sobre a natureza da igreja. Eu preciso então compreender o que é a igreja. A igreja, como nós falamos, ela é um corpo, ela é comunhão, ela é a comunhão dos santos. Isso é a igreja. É a comunhão dos santos. É a reunião dos salvos em Cristo Jesus. Desses que foram libertos e transformados pelo poder de Deus. Que eu e você possamos valorizar
esse tamanho privilégio que nós temos e fazemos parte desta igreja, que tem sim os seus defeitos, tem sim os seus problemas. O que a gente não pode fazer, queridos, é olhar para todos os problemas, que em qualquer lugar onde tem pessoas, nós temos problemas. Pessoas que pensam diferentes, e a igreja não está isenta de ser assim. Mas a igreja, ela não deixa de ser o corpo de Cristo. Nós precisamos, irmãos, tomar cuidado para que a gente não faça de pegar, como pega uma criança e você dá banho nela na banheira. Você, quando dá banho em uma criança na banheira, você não joga a água e a criança fora. Ao contrário, você joga a água fora. Que nós possamos jogar todas as sujeiras que precisam ser jogadas fora, mas que a gente possa, de fato, permanecer com essa maravilhosa graça de pertencermos a Deus. Se você ainda não pertence à Igreja de Cristo, querido, eu quero te convidar, venha participar, venha fazer parte deste povo maravilhoso, deste povo que é edificado por Cristo, deste povo que é guiado e governado por Cristo. Faça parte você também. Eu queria orar pela sua vida, eu queria orar pela igreja do Senhor, eu queria orar por você que faz parte desta igreja, que talvez está nesse momento que nós estamos vivendo, muito confuso com tudo isso, desanimado, né? E eu queria orar pela sua vida. Pai querida, em nome de Jesus, eu quero pedir ao Senhor que o Senhor, ó Deus, que é o Deus eterno, que é o Senhor da igreja, a cada dia nos ajude, ó Deus, a fazer a Tua vontade. Ó Deus, capacita, Senhor, a Tua igreja, capacita o Teu povo, capacita os irmãos, ó Pai, em Cristo Jesus. Nos ajuda a cada dia, Senhor, para que verdadeiramente, ó Deus, nós possamos, ó Deus, representar, ó Deus, o Senhor aqui nesta terra. Senhor, visita, Senhor, o nosso pastor, os nossos oficiais, cada irmão, ó Deus, cada membro, cada congregado, Senhor, cada visitante, cada pessoa que tem nos assistido. Visita com a Tua graça misericordiosa, Senhor, e que o Senhor, pela Tua bondade, pela Tua misericórdia, esteja agindo na vida desses irmãos. Que o Senhor esteja operando, Senhor, e tornando aqueles a quem o Senhor deseja membros deste corpo, ó Deus, que se chama Igreja de Cristo. Ó Deus, visita, Senhor, neste momento, ó Deus, que nós estamos vivendo, ó Deus, os desafios da igreja. Quantos desafios, Deus, a igreja agora ela tem pela frente. Ó Deus, vivemos um momento, ó Deus, que nós não conhecíamos, ó Deus, até então. Mas o Senhor que é o dono da igreja, o Senhor que governa todas as coisas, o Senhor que tem o controle de todas as coisas, ó Pai querido, dá-nos, ó Deus, a graça de podermos, ó Deus, como igreja, podermos valorizarmos, ó Deus, o fato de fazermos parte desta igreja. Que o Senhor, ó Deus, nos abençoe, que o Senhor, ó Deus, derrame graça e que o Senhor continue, ó Deus, a restaurar, a falar e a direcionar o Teu povo para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos, que Deus te abençoe, tá bom? E que você possa continuar participando conosco, com os nossos trabalhos, tá bom? No domingo pela manhã nós temos o nosso Conectando com Jesus, nós temos a nossa EBD, tanto aqui na sede quanto na congregação, temos a nossa live. Participe, estude, é importante nesse momento. Que Deus te abençoe e te conceda cada dia mais desejo ardente no seu coração de fazer parte deste povo santo, em nome de Jesus.